Povo de Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus, e que bom ter você conosco, você que sempre está conosco e sempre está apoiando, sempre está dando aquela força, muito obrigado, tá? Esse canal não tem outro objetivo a não ser atender a você, tá bom? A ajudar o seu crescimento espiritual, a ajudar a edificar a sua vida espiritual e, claro, aprendermos um com os outros. Você que está chegando aqui no canal agora, você que não me conhece, eu sou Jonathan Cadiz, eu sou do Rio de Janeiro, congrego na MIB, né, Ministério Boa Esperança, que é uma Assembleia de Deus aqui do Rio de Janeiro, do campo de Bento Ribeiro. Faço parte aqui da sede do Jardim Redentor, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, onde é dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Moreira Lima, e Bento Ribeiro, que é presidida pelo pastor Emanuel Silva. Nessa igreja eu sirvo como diácono, pela misericórdia, também sou pregador do Evangelho e professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui com você hoje para a gente conversar um pouquinho, para a gente dialogar, aprendermos juntos. Você que é professor, você que é superintendente, você que é aluno da nossa amada Escola Dominical, a maior escola teológica do mundo. Para você que entrou aqui, caiu de paraquedas, mas não gosta da EBD, olha, eu tenho uma dica para te dar. O maior investimento que você faz na sua vida espiritual é oração, jejum e palavra. E Escola Bíblica Dominical, porque lá você vai aprender a aperfeiçoar essas três ferramentas. Inclusive, nós falamos sobre essas três ferramentas algumas aulas atrás. Hoje nós estamos na lição de número 9, tá? Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui na classe dos adultos, tá? Para você que quer ver também a gente colocar os comentários, a gente falar um pouco também sobre a classe dos jovens, tá? Deixa no comentário. Se eu ver que tem pessoas interessadas também, a gente também começa a falar sobre as lições dos jovens, tá bom? Então fala a cidade que você está falando e deixa nos comentários aí se você também quer receber o material da classe dos jovens, e a gente começa a trabalhar nisso também. Afinal, a gente trabalha com a maior dedicação para te atender, tá bom? Se você não é inscrito, não se esqueça, inscreva aí no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho das notificações para você ajudar o nosso canal, para o nosso canal tentar ajudar você, e esse canal também vai ser um pouquinho seu quando você faz isso. Sem enrolação, vamos lá, a gente vai para a 9ª lição, tá, do segundo trimestre de 2024, a revista A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa revista, que é do segundo trimestre, ela é comentada pelo pastor, um ótimo professor, expositor da palavra, que é o pastor Osiel Gomes, e ela vai ser apresentada, na maioria, pelo menos, das igrejas, no dia 2 de junho de 2024. E o tema dessa lição é Resistindo à Tentação no Caminho. É top, é bom demais. Esse assunto é bom para o professor, para o aluno, para o superintendente, para o pastor, para o diácono, para o obreiro, para o membro. Esse assunto é bem pertinente, bem atual, a gente vai falar sobre ele. Fica até o final desse vídeo. Antes de tudo, vai lá na descrição, porque tem link com dinâmica, subsídio, muita ajuda didática, muita ajuda para a sua classe da Escola Bíblica Dominical, desde o maternal até os adultos, da lição da CPAD, da lição da Betel. Vai lá na descrição, tem também o link do grupo manual da EBD, onde nós estamos lá empenhados a ajudar a sua Escola Bíblica Dominical, tá bom? E juntos nós vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Pois bem, gente, o que é tentação? Antes de aprender a resistir à tentação, primeiro a gente tem que aprender o que é a tentação. Nós já vimos os nossos inimigos na caminhada, que foi a lição 5. Esses inimigos falam não só do diabo, mas nós vimos que nós mesmos, a nossa carne é um inimigo. E é aí que a tentação vai agir, na nossa carne. E claro que quem vai se usar desse método é o diabo. A gente vai aprender um pouco sobre isso. Existem dúvidas sobre a tentação. Pessoas que não sabem distinguir o que é tentação, o que não é, o que é aprovação, aí bota a culpa no diabo, coisa que não é do diabo, bota a culpa em Deus, em coisa que não é de Deus. A gente vai entender o que é tentação. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa lição. Vamos aprender o que é tentação, vamos aprender como resistir à tentação, tá bom? Nessa lição nós veremos que o crente é desafiado cotidianamente a abandonar a fé em Cristo. Isso pode acontecer por meio da tentação. Por isso, veremos como ocorre a tentação e como nosso Senhor lidou com essa situação.
aprenderemos também que a resistência à tentação requer o firme posicionamento contra o pecado e o compromisso com a prática da palavra de Deus. Essa lição tem como objetivo conceituar biblicamente o que é a tentação e mostrar seus aspectos na esfera humana, como também mostrar como nosso Senhor lidou, com a tentação e também apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Essa lição é boa demais porque a gente vai aprender o que é, a gente vai ver o exemplo de Cristo, como ele se posicionou no meio dessa situação, e sabendo então como é e como Cristo agiu, vamos aprender como resistir e vencer a tentação. E para isso nós temos como texto áureo o Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele alertou a necessidade da vigilância e da oração. Então, vigilância e oração nos ajuda a não entrar na tentação. Ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar, pedindo ao Pai que nos ajude para não cair em tentação. Então, a vigilância, a oração e uma oração correta nos ajuda a nos manter de pé quando vier a tentação. Ela vem para tirar o nosso foco. Ela vem para nos fazer cair. A tentação, ela vem para poder tirar o crente do caminho do qual nós estamos desde a lição número 1, que é o caminho da santidade, da salvação, da perseverança nessa carreira que nos está proposta. A verdade prática diz que no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Gente, colhe essa frase da verdade prática, põe no teu status, põe no grupo da Escola Bíblica Dominical. Que frase forte, né? No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Vejamos o que é a tentação. Vamos então ver a nossa leitura bíblica em classe, tá? Já que o texto áureo mostra Jesus num momento bem difícil, ele está no Getsêmani, e ali ele pede aos seus discípulos para que vigiem e ore para não entrar em tentação. Mateus capítulo 4, ele está dentro desse contexto da tentação. Jesus é tentado em Mateus capítulo 4. Nós vamos ver isso na leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então note que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto, não foi o diabo. Se você não entendeu o que é tentação, aqui pode embaralhar um pouco a cabeça de alguém. O Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto, mas ele é tentado pelo diabo. Então quem conduz a tentação é o Espírito Santo. Por exemplo, no caso de Jó. Bom, a gente vai falar sobre isso, tá? Um pouquinho aqui na lição, mas eu tenho um assunto muito bom para falar com você no próximo vídeo, que vai ser Conversa sobre EBD, onde eu vou mostrar bem a diferença entre tentação e provação, tá? E a gente vai usar o livro de Jó para falar sobre isso, tá bom? Agora, ali, Jesus ele vai ter que travar o primeiro confronto na carne com o adversário. Antes de começar a pregar a chegada do reino dos céus, nós vemos nos versículos adiante a tentação, que quando ele sai
do deserto, que ele é tentado, vence o diabo, ele começa a pregar a chegada do reino de Deus. Então, ao contrário do primeiro homem que foi derrotado por Satanás num jardim de fartura, né, Jesus, o segundo Adão, enfrentará a antiga serpente num lugar árido, sem comida e sem água. Será um teste difícil, porque Jesus entrará no mais alto grau da necessidade humana, com sede e com fome. Se Jesus não passar pelo teste, se tornará prisioneiro e servo do diabo. E como um prisioneiro poderia libertar os demais prisioneiros? Todos sabem que Jesus vencera a tentação no deserto. Por isso, vale a pena acompanhar e aprender de que maneira o Senhor, como homem, vai fazer tudo isso. E nós vamos ver isso nessa lição extraordinária, muito bom, vale a pena a gente acompanhar. E que bom que eu tenho a oportunidade de estar aqui com você falando sobre isso. A nossa introdução mostra que a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que não nos deixasse que caíssemos em tentação, em Mateus 6,13, como eu citei. Por isso, nessa lição, estudaremos o conceito bíblico da tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. O tópico 1 já traz para a gente a tentação e sua esfera humana. Subtópico 1, conceito bíblico de tentação. No subtópico 2, as duas vias da tentação. E o subtópico 3, tentação, um fenômeno humano. Então vamos começar, vendo a tentação na sua esfera humana e o conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica massar, que significa teste, provação, em Deuteronômio 4:34. Ou se um Deus intentou tomar para si um povo do meio do outro povo. Intentar aqui é massar. Também está em Deuteronômio 9:22, aonde fala sobre provocar, é o mesmo que tentar a ira do Senhor. E Salmo 95:4, onde massar também aparece, não endureçais o coração como em Meriba, e como no dia da tentação no deserto. A segunda e a terceira são palavras gregas respectivamente. Perasmos, que também significa teste ou prova. Aparece cerca de 25 vezes no Novo Testamento. Em Atos 20, por exemplo, no versículo 19, aonde fala que servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo diz, não sobreveio sobre vós tentação, senão humana, mas fé a Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. E o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 12, meus irmãos, tende também gozo quando cairdes em várias tentações. Meu Deus, é difícil ser crente. E o versículo 12, Tiago diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. E o verbo periazo, testar, submeter à prova, que está em João capítulo 6, versículo 6, onde diz, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Em Gálatas 6, versículo 1, irmãos, se alguns homens chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhais o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 10, os cristãos da igreja de Irmina seriam lançados na prisão para ser tentados, diz o texto. Então essa palavra ela ocorre aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim
de obter prazer ou lucro. Então, os termos gregos e hebraicos, traduzidos como tentar ou tentação, também aparecem no mau sentido de induzir ao pecado, tá? O diabo, ele é acusador. Ele é acusado de ser o instigador de tais provas. Nós vemos na própria tentação de Cristo, em Mateus 4, versículo 3, como ele próprio que é o intentador. É ele que tenta o homem. Nós também vemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, Paulo diz, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e vosso trabalho viesse a ser inútil. Então, até mesmo na vida dos cristãos, ele exerce grande pressão para o pecado. 1 Coríntios 7, 5, Paulo diz para que um homem ou uma mulher não vos desfraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, que por algum tempo para vos aplicar de a oração, e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. E Apocalipse 2, versículo 10, como nós vimos, Jesus diz que os cristãos de Esmirna seriam presos por um período de tempo para ser tentado pelo diabo. Então, isso é sempre atribuído ao diabo. Sucumbir a tais tentações pode demonstrar que a profissão da fé não foi verdadeira. Por exemplo, lá em Lucas 8,13, o tipo de semente que cai no solo pedregoso, né? Aliás, o tipo de semente não, a semente é a mesma. O tipo de solo, que é o pedregoso, ela é um solo que o camarada não cria raiz, e quando vem as tentações, tá? Jesus diz, quando vem o tempo da tentação, eles se desviam por não ter raiz, ou seja, a profissão de fé deles não foi verdadeira. Então a tentação para pecar frequentemente se origina no pensamento, tá, de pensamentos malignos e da concupiscência. Lembra da concupiscência? Vai na lição de número 5, o tópico 3, onde fala sobre o mundo, o terceiro inimigo. O subtópico 2 fala dos 3 vícios infames: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Também na nossa conversa sobre BD, da lição 5, a gente falou bem o que é concupiscência. Tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 14, a gente vê Tiago falando, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a tentação ela age diretamente na nossa própria concupiscência. Provocações às quais um forte desejo por riqueza bem pode se juntar, porque Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 9, que os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Contudo, a tentação para pecar nunca vem de Deus. Tiago 1, versículo 13, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, grave isso. Tentação não vem da parte de Deus, tá? Ela vem da nossa própria concupiscência ou do diabo, que é o agente tentador. A gente vai ver mais para frente sobre isso, tá? Então, o cristão deve orar por libertação de todas as tentações. Mateus 6,13, Jesus ensinou a orar para que Deus não nos deixasse cair em tentação. Então, a tentação no mau sentido, ela também pode tomar a forma de testar o outro na esperança de expor seus pontos fracos e usá-los contra a própria pessoa. Os inimigos de Cristo, gente, foram os que mais fizeram isso. Eles frequentemente tentaram empregar essa tática contra Jesus. Por exemplo, lá em Mateus 16:1, e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Lá em Mateus 19:3, então chegaram ao pé dele os fariseus tentando-o e dizendo-lhes, lá quando faz aquela pergunta sobre o divórcio, quando também fazem a pergunta sobre os 2 grandes mandamentos, lá em Mateus 22:35, um doutor da lei interrogou Jesus para o experimentar, ou para o testar, para tentar a Jesus. Em Lucas 20:23 também, quando os principais do sacerdote perguntam a Jesus se era lícito pagar tributo a César, a Bíblia diz que, e em tentando ele a sua astúcia, disse-lhes, por que me tentais? Então os adversários de Jesus estavam sempre usando essa técnica da tentação contra Jesus. Tá? Então vamos ver as 2 vias da tentação.
De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo. Isso você tem que gravar, como eu já disse aqui, a gente vai agora esmiuçar um pouco isso. Em Gênesis 3, nós vemos que ele é o agente tentador no Éden. E também dentro do ser humano. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é desviar-nos da rota da nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se professam na esfera humana. Então, nós vimos aqui como a tentação ela age na esfera humana. Lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos que o diabo, Satanás, ele é o agente acusador no Éden. É ele que tenta e que faz o homem pecar. O Adventismo do sétimo dia, ele tem um conceito de que a culpa do pecado é do diabo. Então, naquele grande dia, por exemplo, o diabo ele vai levar a culpa dele por causa do pecado no Éden. Só quando a gente lê Paulo, por exemplo, falando sobre isso, a culpa do pecado ela recai sobre Adão. E algumas vezes Paulo também fala sobre Eva. Por quê? Porque o diabo não obrigou o homem a pecar. O diabo fez o papel dele. Qual é o papel dele? Ele tentou. Ele apenas ofereceu aquilo que a nossa carne vai desejar agora que nós já somos caídos. No caso de Adão e Eva, ele estimulou que eles cometessem aquele ato. E era um ato de desobediência a Deus, portanto, pecado. Então a culpa do pecado ela recai sobre o homem, porque o homem teve escolha para não fazer e fez. Tanto que depois do pecado, Deus não chama a serpente, Deus chama Adão. A ordem foi dada a Adão, a culpa foi de Adão. Agora o agente tentador é o diabo. E nós vemos em Tiago capítulo 1, versículo 14 versículo 15, mas cada um quando é tentado, quando atraído, é engodado pela sua própria concupiscência. O pecado nasce dentro do camarada, da nossa carne. Aí ele diz, depois, havendo a concupiscência concebido, enquanto eu estou lendo isso aqui, vai lembrando de Davi. Aí ele fala que enquanto tendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Por que eu falei para você lembrar de Davi? Porque olha o que o Tiago está dizendo. O homem é tentado quando ele é atraído pela sua concupiscência. E a concupiscência, tendo gerado, dá à luz ao pecado. Então Davi está no pátio do palácio, ele vê Betseba tomando banho. O que acontece quando ele vê a concupiscência dos olhos? Ele é atraído, ele é tentado pela sua própria concupiscência. Quando a concupiscência é como se fosse aquele botãozinho, aquele alerta vermelho, quando a sua concupiscência é ativada, ela gera, Tiago diz, é gerada. Quando ela concebido a concupiscência, ela dá à luz ao pecado. É por isso que Jesus ele quebra todos os paradigmas quando ele diz que a lei ela apedrejava alguém flagrado em adultério, mas Jesus diz que na graça, só de olhar você fez. Porque tudo começa dentro de você. Quando você vê, você é tentado pela sua concupiscência. Quando a sua concupiscência fala mais forte, é um desejo desacelerado, ela concebe, ela dá luz ao pecado. E aí Tiago continua dizendo, e o pecado sendo consumado gera morte. Quando o pecado foi consumado, na verdade ele já nasceu dentro de mim. E aí eu ainda tenho a decisão de não fazer. Eu pequei na minha mente, eu pequei no meu coração, mas o pecado consumado é o pecado praticado. E quando eu pratico, Tiago diz que a consequência é a morte. Então veja, são os dois exemplos da lição passada. As consequências do pecado de Adão e Eva e as consequências do pecado de Davi. Adão e Eva são tentados pela serpente, por Satanás. Davi caiu na tentação da sua própria concupiscência, da sua carne, o seu desejo pecaminoso, a sua vontade de pecar. Ele então caiu no pecado, tentado pela sua própria concupiscência. Então, queridão, pecou, não bota a culpa no diabo, não bota a culpa na liderança. Se for adultério, não bota a culpa na outra pessoa. Se for briga, não bota a culpa no que o cara que pisou no teu pé. Meu querido, você pecou porque você caiu na sua concupiscência. Em outras palavras, você quis. Essa é a verdade. É por isso que a lição anterior poderia ser depois dessa, mas a lição anterior falou sobre confessar e deixar o pecado. Né? O subtópico 3 que fala sobre tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13. É verdade que a provação que vem da... Isso aqui que vai embaralhar tudo. Ó.
É verdade que a provação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente, tem alguns textos aqui que eu vou pegar para te explicar daqui a pouco. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana, conforme Mateus capítulo 5, versículo 28 e Romanos 8, 6. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena, 1 Coríntios 10, 13. Então, gente, olha só que comentário. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Ponto. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Essa é a diferença entre provação e entre tentação. Tá? Que eu já disse que eu vou falar com você na conversa sobre EBD, bem sobre a diferença da tentação e da provação. O texto citado aqui é Tiago 1, 2 e 4, tá? Aonde diz que meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tenha, porém, a paciência e sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem falta de coisa alguma. Tá? Em Mateus 5,48, sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então aqui está falando sobre a provação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do cristão. Por exemplo, o caso de Abraão, em Gênesis 22, versículo 1, a Bíblia diz que Deus pôs Abraão à prova. E qual foi o resultado daquele acontecimento com Abraão? No final de tudo, o anjo do Senhor disse, não faças isso com teu filho, porque agora sei que tu temes a Deus. Então veja que é uma prova para que nós mesmos sejamos aperfeiçoados. Então essa é a provação que vem da parte de Deus. A tentação também é uma prova, mas é uma prova com a intenção de nos fazer parar. A provação é uma prova com a intenção de nos fazer avançar, de nos fazer progredir, de nos fortalecer. A tentação não, a tentação é para nos fazer parar, para mudar o propósito de Deus na nossa vida, tá? E para que nós não venhamos alcançar o objetivo. Tudo isso, como ele diz aqui no subtópico 3, ela age nas nossas paixões carnais, tá? Na nossa natureza pecaminosa, e isso é responsabilidade humana. Mateus 5,28, eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Romanos 8,6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, toda a tentação, ela age na natureza humana, porque a nossa natureza está corrompida pelo pecado, está caída. Então, nós inclinamos para o mal. E a ferramenta que o diabo usa para nos desviar desse caminho é a tentação. Então, eu poderia até falar uma coisa aqui para você um pouco complexa, mas é como se a provação fosse um teste de Deus na sua vida para te fortalecer, para lhe moldar. Já a tentação era como se fosse um teste do diabo na sua vida, para ver se você cai e se desvia do foco. 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação, senão humana. A tentação de natureza humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Isso aqui que Paulo fala é muito interessante, porque Paulo está dizendo, Deus é tão misericordioso, Deus é tão longânimo, que ele não permite que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Então, aquele camarada que cai e fala que Deus permitiu que ele passasse um vento muito forte, que ele não suportou, não. Deus ele não permite que você suporte qualquer tentação além do que você pode suportar. Tá? Então, a tentação ela é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Ela não vem da parte de Deus, ela ocorre na natureza humana e ela é ativada pelo diabo ou pela nossa própria concupiscência. O tópico 2 fala o Senhor Jesus e a tentação. A aprovação do Senhor Jesus, no subtópico 1. Subtópico 2, as áreas que Jesus foi tentada. E subtópico 3, como Jesus venceu a tentação. Nós vimos que a tentação ela é de esfera humana, e agora nós vamos ver que Jesus, como homem,
ele passou pela tentação e venceu, nos ensinando como vencer. Subtópico 1, a provação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas também narram, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Tá? Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 4, e em Mateus também está no capítulo 4. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. João capítulo 16, verso 11, chama ele de adversário. Em Efésios 2:2, Paulo fala que ele é o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus se desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. João 4:34. Por isso houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Mateus capítulo 26, versículo 41. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele estava fraco na carne, mas o seu espírito estava forte. Então, nessa batalha aqui que Jesus passa, nessa tentação, nós vemos uma coisa bem importante. João 4:34, Jesus declara que a comida dele é fazer a vontade daquele que enviou para realizar sua obra. Então Jesus ele veio com um foco, com um objetivo, fazer a vontade do Pai, realizar a obra do Pai. E quando nós observamos essa tentação, a provação, né, do Senhor Jesus sendo tentado no deserto, nós vemos como que o diabo age. Né? E nós vamos ver isso no subtópico 2. Mas perceba que Jesus acaba de sair do Rio Jordão, o céu se abre, e Deus diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E a pergunta do diabo para Jesus é, a primeira palavra do diabo para Jesus, a primeira frase, se tu és filho de Deus, então perceba que ele já começa contrariando aquilo que Deus fala. Quando ele vai no Éden, você tem que entender como que o diabo é astuto, inteligente, como ele é oportunista. Lá no Éden, a primeira coisa que ele fala, Deus disse isso? Não. Ele disse que vocês vão morrer, mas se comer vocês não vão morrer. Então ele inicia se valendo daquilo que Deus disse. Porque o propósito dele é te desviar daquilo que Deus quer fazer. Então, ele entra nesse diálogo com Jesus, nessa batalha, usando o que Deus disse. Se tu és mesmo Deus, se tu és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Sendo que Deus acabou de dizer que ele era filho. Então, ele quer desviar Jesus do propósito do Pai na vida dele. Para isso, ele age em algumas áreas na vida de Jesus dentro da tentação que ele faz com a gente. O subtópico 2, as áreas que Jesus foi tentado, podemos dizer que Jesus foi tentado em 3 áreas. A área física, a natureza divina e a natureza espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse as pedras em pães, após sentir fome devido ao processo do jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Mateus 4:3. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Versículos 5 e 6. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus, mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo, no versículo 9. Assim podemos dizer que o nosso Senhor Jesus foi tentado na área física, com as necessidades humanas em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Jesus ele foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos. Então perceba o seguinte, o que o diabo faz aqui com Jesus? Primeiro, já que você tem fome, transforma essas pedras em pães. Né? Ele não disse que tu é filho de Deus? Se tu é filho de Deus, você pode fazer isso. Então ele vai na necessidade física de Jesus, na fome, pedindo para que Jesus transformasse pedra em pães. Tudo bem. A segunda coisa que ele faz é quando ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz, você atire daqui, porque está escrito que os teus anjos darão ordem ao teu respeito. E a terceira coisa que ele faz é oferecer a Jesus um reino. Então perceba que ele é tentado na área física, na necessidade humana, que é a fome, e ele é tentado na sua natureza divina, quando ele oferece aqueles muitos reinos. Tá? Por quê? Porque Jesus ele abriu mão do Filipenses capítulo 2, diz que ele próprio se esvaziou, né, e se fez forma de homem. Então aqui o diabo está oferecendo para ele um reino. E é claro que esse reino ele abrange a área espiritual.
Você não vê o diabo sentado num trono, mas aqui mostra que toda a esfera política da sociedade, todo mundo secular é dirigido e governado por ele. Então ele propõe uma espécie de sociedade para Jesus. Porém, ele precisava adorar o diabo. Aqui entra também na área espiritual, porque ele está pedindo adoração a Jesus. Você já imaginou se o diabo é adorado por Deus? Então, ele age nas três áreas. Agora, nós que não temos natureza divina, é claro que ele vai agir na área física. Mas quando ele age na área física, o propósito é nos afastar, tá? Nos fazer cair, nos derrotar na área espiritual. É fazer com que a gente pare. Ele sabe qual é o propósito do crente. Ele sabe qual é o propósito de Deus na sua vida. Por que você acha que os demônios falam para Jesus lá em Gadara? Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Ele sabe que o futuro dele é o inferno e que o seu é o céu se você se permanecer firme. Então ele vai te tentar na sua natureza física, nas suas necessidades humanas, para te afastar de um foco espiritual. Porque ele sabe qual é o foco, qual é o alvo, e ele quer te tirar disso. Mas vamos ver como que Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu, está escrito. Na primeira tentação, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, versículo 4. Na segunda tentação, ele disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, versículo 7. Na terceira tentação, ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, no versículo 10. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Efésios 6, 11 ao 17. Imitemos o nosso divino mestre. Então, na armadura de Deus, a palavra de Deus é uma espada. E se você reparar em toda a armadura, nós temos instrumentos de defesa, como o escudo. E a espada é um instrumento de defesa e um instrumento de ataque. Exatamente o que Jesus faz. Ele se defende das artimanhas do inimigo e ele ataca usando a palavra. Então, a palavra de Deus é muito importante para você vencer a tentação. É por isso que no nosso tempo tantas pessoas caem. Porque, infelizmente, a pregação do evangelho tem sido deturpada. Infelizmente, as pessoas estão trocando a pregação genuína por qualquer coisa. Histórias de gibi estão sendo contadas em cima do púlpito. As pessoas gostam da pregação do oba-oba, mas não gostam de uma exposição bíblica genuína. A cruz de Cristo já não traz tanto interesse para quem está ouvindo. O negócio é oba-oba, o negócio é o reteté, o negócio é ouvir, sabe, alguém lê um texto, mas fica o tempo todo no manto. O negócio é o pregador subir no púlpito e ficar contando a própria vida. Você não morreu na cruz, querido. Então conta a história daquele que morreu na cruz e que pode trazer salvação para o homem. A gente tem que voltar à pregação bíblica. E principalmente, você, ouvinte, tem que querer ouvir isso aqui. Você precisa se alimentar disso aqui, porque Jesus disse que o Espírito Santo vos fará lembrar cada palavra daqui. Na hora da tentação, você vai vencer a sua tentação com a espada do Espírito. Se você quer um exemplo maior, eu não tenho para te dar, porque o maior exemplo a ser usado para nós é Jesus Cristo. Ele ouviu, ele viu, ele passou pela tentação e ele venceu a tentação como? Somente usando a palavra. Quer dizer, Jesus Cristo, ele mostrou para nós que a palavra de Deus é a autoridade suprema da fé. A palavra de Deus é a autoridade suprema para nós pormos em prática. E assim nós venceremos qualquer tentação em qualquer esfera. Então, Jesus Cristo, ele venceu a tentação com a palavra de Deus. E nós também venceremos, tá? Então, você ser um bom ouvinte, um bom leitor, um estudioso da palavra de Deus, te ajuda a vencer as tentações. Jesus Cristo, além de citar a Escritura, ele dirigiu-se ao diabo diretamente. Em geral, ele evitava diálogo com poderes demoníacos e os proibia de falar. Mas aqui ele ordenou que o diabo saísse. Então, não é ser tentado e aceitar. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu, Jesus ordenou que ele saísse. Então, a prática de Jesus está em contraste total com a prática popular, né, de arengas longas com o diabo no contexto da oração. O fato
de Jesus sofrer essas tentações é parte da sua identificação última com a humanidade. Ele se tornou um ser humano, tá? Ele ficou adulto, entrou nas águas purificadoras de nosso batismo, embora não tivesse pecado. E ele também sofreu tentações. Então, suportar e não se entregar causam angústia e dor. Ele não precisava ter uma natureza pecadora para ser tentado e suportar a dor da declaração de dizer não. Então, nós temos que imitar a Jesus. E o tópico 3 vai nos ensinar, tá? Resistindo à tentação. Todos somos tentados. Subtópico 2, rejeite a tentação. E subtópico 3, arrependa-se. Subtópico 1, todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em meio a uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Onde o apóstolo Paulo nos aconselha a não nos conformarmos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não tome a forma deste mundo, mas transformem-se com a renovação do vosso entendimento. Porque aí, ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, todos nós vamos passar pela tentação. A tentação ela acontece na esfera humana. E Paulo diz em Romanos capítulo 3 que todos pecaram. O João diz em 1 João capítulo 1 que todos pecam. Todos nós temos a natureza inclinada para o pecado. Então todos nós vamos ser tentados pela nossa concupiscência. Todos nós vamos ter o diabo como nosso acusador. Tá? Agora, nós precisamos rejeitar a tentação. O subtópico 2 fala sobre isso. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero que diz: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com os seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, é bom para desmontar, porque eu já vi gente dizendo que está na Bíblia. A frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante a mulher de Potifar, na Gênesis 39, 12. Na atitude de Jó em fugir do mal, Jó 1:1. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas, com a força do Espírito Santo, podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, em 2 Timóteo 2:22. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Gente, Jó capítulo 1, versículo 1, diz que além de ser sincero, além de reto e temente a Deus, esse camarada ainda se desviava, ele fugia do mal. Ou seja, é você fugir de tudo aquilo que possa te tentar. Já é uma boa opção. Porque Jesus ele ensina tanto a não entrar em tentação, como também não cair. Ou seja, tem coisas que vão me fazer entrar em tentação. E quando eu já entrei, eu vou cair em tentação. Então eu preciso orar, só que antes da oração, Jesus diz: vigiai. Ele não fala orar e vigiar, ele diz vigiai e orai. E a vigilância é exatamente isso. Aonde você vê que vai te tentar, por exemplo, alguém que teve um problema com pornografia. Filho, vigia. O salmista diz: não porei diante dos meus olhos coisas impuras. Vigia no que tu vê, no que tu olha. Tá? Você que já teve um problema com álcool, vigia nos ambientes que você anda. Cuidado com o crente aí que anda ensinando que não tem nada a ver você beber, porque o problema é não se embriagar, e você vai tomar um gole e você já teve problema com álcool, isso vai te ferrar. Então é basicamente nós olharmos para a situação e vermos que eu não sou super-homem. E aquilo ali vai me fazer cair. Gente, você não é menos crente quando você olha para uma situação e diz: eu prefiro fugir disso do que encarar isso e cair. Você não é super-homem. A graça não te concede poderes mágicos. O Espírito Santo não tira de você a sua natureza humana. Até o super-homem, ele tem a criptonita. Então todos nós temos aquilo que nos enfraquece. Cuidado, foge da tentação, corre do que vai te fazer mal. José, lá em Gênesis 39, ele estava fugindo dele mesmo. Porque a mulher de Potifar, acredito eu, que não era feia. Como assim? A gente não ensina aqui a falar o que a Bíblia não fala. Mas se o cara é copeiro do rei, na cultura egípcia principalmente, ele poderia escolher a mulher que ele quisesse.
e ele escolheu uma mulher feia, então Potifar, eu também vou acrescentar aqui que ele não batia bem da cabeça. Então acredito eu que a mulher do cara não era feia, até porque José, ó, por que José corre? José corre dele, porque José sabe que se ele ficar ele pode cair. Então lembre-se disso, vai uma dica muito importante para a sua vida, é o que o Paulo fala para Timóteo no capítulo 2, versículo 22, de sua segunda epístola. Aqui está na nova versão textual, que é a versão da Bíblia Thompson. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, porque se você entrar na tentação, você vai cair na tentação. E para levantar, vamos para o subtópico 3. Arrependa-se. Tem um ponto de exclamação aqui para exclamar mesmo aqui para você. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação. E por isso, rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados. Por isso que eu digo que era importante aquela lição, de repente, ser depois dessa. Arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Provérbio 28, 13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar do perdão. Muito boa essa parte, porque ele fecha deixando aqui uma luz para aquele que cedeu na tentação. Então assim, Provérbio 28, 13 foi o textuário da lição passada. Aquele que encobre as transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar. Então, cair em um momento determinado dessa carreira que nos está proposta, desse percurso que estamos seguindo até o céu, pode acontecer. Tá? Errar o alvo não é aquilo que a gente quer, mas a gente pode, em dado momento, errar o alvo. Há uma frase que diz que cair é ruim, mas pior do que cair é permanecer caído. Jesus diz para Jeremias, acaso quando alguém cai não torna a levantar? Mas o meu povo está caído e não se levanta, porque Israel não saía da idolatria. Então, caso você tenha cedido à tentação, persevere, confesse a Deus, deixa o pecado, e você vai desfrutar do bom amor e misericórdia de Deus que Ele tem para a sua vida. Então não tente culpar, não faça como no Éden. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, mas que nós possamos confessar a Deus, pedir perdão a Deus, e dependendo do que você tenha cometido, também pedir perdão ao seu irmão. Se o seu pecado também atingiu pessoas, peça perdão a essas pessoas. E você pode ter atingido uma pessoa com seu erro e você deve pedir perdão a essa pessoa. Então assim, o pecado ofende. Primeiro, ele ofende a santidade de Deus, por isso você tem que pedir perdão a Deus. Todo e qualquer pecado tem que ser confessado a Deus. E segundo, pode ofender pessoas, então peça perdão às pessoas. E terceiro, pode te atrapalhar de exercer sua função na igreja. Pode te atrapalhar de tomar a ceia na igreja. Então vá até o seu pastor, caso seja esse o seu cenário. Se o seu pecado atingiu o corpo de Cristo, você precisa confessar a Deus e conversar com o seu pastor, entrar num período de tratamento, de disciplina, que você se levante e volte com aquele chamado que Deus tem na tua vida. Então somos encorajados a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com esse mundo. E a conclusão diz que, semelhantemente ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, Hebreus 2, 18 diz isso, e também no capítulo 4, versículo 15, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago diz isso, que sermos tentados, um dia receberemos a coroa da vida dada por Cristo. Cristo também disse aos crentes de Esminas que eles seriam presos, seriam tentados, mas aquele que fosse fiel receberia a coroa da vida eterna. Então, sigamos firmes nesse propósito, porque Deus um dia há de nos coroar com a coroa da vida eterna se formos fiel aqui nessa terra. Tá bom, querido? Eu espero ter ajudado a sua lição, contribuído para a sua lição, como também para a sua vida espiritual. Te espero até os próximos vídeos, se assim Jesus permitir, se ele não voltar até lá. Um abraço para você, fique na paz e Deus abençoe sua vida.